históricos, ou profetas maiores. Hoje é a nossa quarta aula. Estaremos falando hoje sobre as lamentações de Jeremias e também iniciaremos o livro do profeta Ezequiel. Quero já dar boas-vindas a todos que aqui já chegaram, aos que nos acompanham agora pela transmissão ou assistirão depois. Deus abençoe a todos. Já deixa separado aí o material na página 36, Lamentações de Jeremias, e nós vamos orar nesse momento. Vamos colocar sobre os pés para orar. Querido Deus, eterno Pai, te damos graças na noite deste dia, porque mais uma vez a tua bênção sobre nós é repousada, e aqui estamos para estudar juntos a tua palavra e aprender mais da mesma. Te agradeço pela vida de cada aluno que aqui já está, por aqueles que nos acompanham à distância, de outras cidades, estados, países, os alunos da Escola Teológica Chamada, ou mesmo aqueles que ocasionalmente acessam o canal para aprender uma aula qualquer específica, que o Senhor também nos abençoe. Nós pedimos que a aula dessa noite seja edificante, frutífera e que em tudo glorifique o teu nome. A nossa oração é em nome de Jesus. Amém. Como já anunciado, nós vamos começar a falar agora sobre as Lamentações de Jeremias, página número 36. Semana passada nós estudamos o livro do profeta Jeremias e pudemos ver o quão árdua foi a lição de Jeremias e até nos ajuda a compreender um pouco do porquê que ele tanto buscou se esquivar da responsabilidade de ser um profeta. Pois não era fácil, como não é. Para verdadeiros e autênticos profetas nunca é fácil. E Jeremias exerceu seu ministério por mais de 4 décadas, desafiando o povo a abandonar os pecados e voltar para o Senhor, denunciando os pecados de todas as esferas da sociedade, os pecados do povo simples, pecado dos sacerdotes, pecado dos falsos profetas, que se diziam profetas, mas eram falsos, pecados dos príncipes, pecados dos reis. Ele denunciou a razão pela qual foi violentamente perseguido. Em algumas vezes a violência mesmo chegou às vias de fato, com espancamento, prisões, os cárceres, poços de lama e ameaças de morte até dos da sua própria parentela, da sua vizinhança, da cidade natal de Anatote. Mas o fato é que, a despeito de tudo isso, ele manteve-se firme na sua missão. Várias vezes, no seu particular com Deus, ele expôs o desejo de parar, mas sabedor da responsabilidade, não parou. E não tendo aval de Deus para parar, então não parou. O desejo dele, dadas as circunstâncias adversas, era poder parar. Mas a necessidade de continuar profetizando falou mais alto. Queimou em seus ossos, em seu coração, e ele prosseguiu. Todavia, o seu ministério, embora genuíno, profundo, verdadeiro, autêntico, mas não alcançou o resultado de trazer o povo de volta para Deus. Não por causa dele, é claro. O povo tinha fechado o coração. Não permitia que o Espírito do Senhor operasse, os confrontando, os convencendo de pecado, de maneira que tudo aquilo que Jeremias profetizou que aconteceria caso o povo permanecesse no pecado, especialmente a questão do cativeiro babilônico, a expulsão da terra, para que recebesse do Senhor um tratamento de choque, para que fossem curados do grande pecado, a grande chaga, a grande enfermidade chamada adultério espiritual. Não deu outro. O povo foi levado em cativeiro. Jeremias recebeu o capitão da guarda de Nabucodonosor, cujo nome era Nebuzaradã, recebeu o direito de escolher para onde gostaria de ir. Se ficar em Jerusalém, se seguir para a Babilônia ou qualquer outro destino. Ele optou por ficar em Jerusalém. Embora, alguns anos depois, vítima
de sequestro também, aquele que já tinha sido vítima de violência, de espancamento, de calúnia, de linchamento moral, finalmente foi vítima também de sequestro. Foi sequestrado para o Egito, onde provavelmente morreu. Mas antes disso acontecer, ele ficou por algum tempo em Jerusalém, arrasada. Jerusalém destruída, devastada, humilhada. Muros fendidos, quebrados, brechas nos muros, casas queimadas, mulheres violentadas, crianças sendo levadas como escravos, e o templo do Senhor destruído, as riquezas do templo sendo levadas embora, altar do holocausto, altar do incenso, mesa dos pães da preposição, candelabro de ouro, arca da aliança, tudo sendo levado para a Babilônia, os vasos sagrados, utensílios, tudo, e ele ficou. E esse período lhe serviu de inspiração para as suas lamentações. É o lamento de alguém que sabia que se o povo desse ouvidos à voz de Deus, ele estava ecoando por intermédio da sua fala, a voz de Deus, dos lábios de Jeremias. Muito dessa tristeza, muito dessa humilhação, se não toda ela, poderia até ter sido evitada. Então, vamos aí, apresentação. O livro de Lamentações foi escrito em consequência da destruição de Jerusalém pelos babilônios em 586 a.C. Grande parte do povo de Judá ou foi morto ou levado em cativeiro. Em meio à fumaça do julgamento, o autor, tradicionalmente identificado por Jeremias, lamentou a queda da nação, reconheceu os pecados como uma razão para a tragédia e clamou a Deus por misericórdia e restauração. Veja bem, isso aqui é interessante. Ele reconheceu, ele lamentou a queda, mas reconheceu. Não teve nada a ver com Deus. Foi sadismo de Deus. Foi desejo de destruir a cidade e levou Deus a permitir aquilo. Não. Os pecados foram a razão para a tragédia. E agora ele clama a Deus para que o Senhor tenha misericórdia e dê uma nova oportunidade. Coisa que a gente já sabe que ocorreu. Deus depois deu nova chance, o povo retornou, reconstruiu o templo, a cidade, etc. Já serão assuntos para os profetas menores. Suas orações proporcionam aos crentes de todas as eras um modelo de como o povo de Deus deve se aproximar do Senhor depois de experimentar a disciplina. A gente aprende a lamentação que até depois de ter sofrido as mais duras penas em razão dos nossos pecados, ou seja, trazendo para uma aplicação pessoal. O que aconteceu com Jerusalém pode acontecer com qualquer um de nós, se nós seguirmos o caminho que Jerusalém seguiu. Se nós fomos rebeldes, não demos atenção à voz de Deus, se deixar guiar pelo coração corrupto, tapar os ouvidos para os profetas, persegui-los, enfim. Certamente o mesmo mal que veio sobre Jerusalém virá sobre nós. Mais uma vez, não porque Deus tem algum prazer nisso, mas como ele mesmo disse, o nosso pecado nos achará. É a consequência do nosso próprio pecado. Mas ainda assim, o livro de Lamentações mostra que, dentro da mais terrível situação impetrada sobre nós, em virtude do pecado, Deus continua tendo prazer na misericórdia. Ele continua tendo prazer em perdoar. Claro, sendo da nossa parte uma confissão verdadeira, de um coração verdadeiramente contrito e quebrantado, ninguém vai conseguir enganar Deus, né? Não adianta fazer teatro com Deus, a gente engana as pessoas. Mas se formos quebrantados, contritos, o Senhor estará pronto para nos restaurar. Então, esse livro ele vai mostrar que Jeremias, ele reconhece a justiça de Deus, os atributos de Deus, que são muito destacados. É a justiça. O tempo todo ele diz: o que aconteceu é porque Deus é justo. Estamos assim porque Deus é justo. Foi a justiça de Deus. A gente fez por merecer. Nós pecamos. A nação foi rebelde, adulterou espiritualmente, abandonou o Senhor. Deus é justo. Mas ao mesmo tempo ele reconhece que esse Deus justo também é misericordioso. Então ele começa
a apelar para a misericórdia de Deus, suplicar pela misericórdia de Deus. Então, essa mensagem é muito forte. Embora não seja um tratado teológico, esse livro contém muitos assuntos teológicos profundos, ilustrando mais uma vez, e é no meio da dificuldade extrema que refletimos seriamente e aprendemos mais sobre o caráter de Deus e a sua relação com o povo. Podemos resumir a mensagem teológica de Lamentações de Jeremias da seguinte forma: o julgamento disciplinar irado de Deus sobre o povo, ainda que severo, merecido. Não era final. Até durante as consequências do julgamento, o Deus de Judá, amoroso, compassivo e fiel, permaneceu a fonte de esperança futura da nação para a restauração. Ou seja, aquele que fez a ferida é aquele que sara, aquele que quebra é aquele que liga, que ata, que restaura. O próprio Deus quer ver julgado, punido, mas ele mesmo poderia restaurar, se o povo fosse sincero em se arrepender e confessar e abandonar os pecados. Logo, temos que o tema de Lamentações é um apêndice à profecia de Jeremias. É a continuidade, né? Encerra os 52 capítulos da profecia e nós temos aí um apêndice, um acréscimo. São as palavras de Jeremias, depois de tanto profetizar, sem ter o resultado desejado, o arrependimento do povo. Então, aqui temos o registro da tristeza aguda e dolorosa do profeta pelas misérias e desolações de Jerusalém, resultantes de seu sítio e destruição. As dores e lamentações expressas na profecia de Jeremias encontram aqui o seu auge. O rio de lágrimas que correu ali, neste livro, transborda. Houve a linguagem poética, apesar de que Lamentações de Jeremias está dentro do compêndio dos livros proféticos, mas é um livro poético. A linguagem é poética. E aqui, já fazendo uso desse recurso poético, nós estamos dizendo que o mesmo Jeremias, que lá quando profetizou, ele fez correr rios de lágrimas dos seus olhos, no livro das Lamentações, esse choro, esse canto, transbordou, chorou mais ainda. O objetivo principal do livro era ensinar aos judeus a reconhecerem a mão castigadora de Deus em suas calamidades e que se voltassem a Ele com arrependimento sincero. O triste cântico de Jeremias foi adotado pela nação judaica. Os judeus cantam este hino todas as sextas-feiras junto ao Muro das Lamentações em Jerusalém. E eu leio na sinagoga em jejum, no dia 9 de julho, o dia destinado às lamentações das calamidades que sobrevieram à nação. Então, todo ano, 9 de julho, esse ano, se eu não me engano, caiu na terça-feira, eles fazem um grande movimento na frente do Muro das Lamentações. Você perceba que a cidade ganhou um muro chamado Muro de Lamentações. É um lugar fixo para onde eles vão lamentar. Que esse muro é o que restou do segundo templo que foi destruído, dos romanos destruídos, sobre esse muro. Então eles beijam esse muro, eles abraçam esse muro, eles se curvam diante. Isso ali é o último resquício, a última lembrança do que ficou, do que era o templo antigo de Jerusalém. E então eles se reúnem lá. Geralmente assim, vocês conseguem ver tudo de preto, sinal de luto. Eles já sabem de cor tudo. Os 5 capítulos, os 5 cânticos, de Lamentações, o primeiro tendo 22 versos, o segundo 22, o terceiro 22, o quarto 66, o quinto 22, lembrando que a gente já citou, tratam-se de acrósticos. O alfabeto hebraico possui 22 letras, então cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico. Isso também dentro da poesia é muito significativo, porque é como Jeremias estivesse dizendo assim, já trazendo para o nosso alfabeto, para a língua portuguesa. É como se Jeremias estivesse dizendo: estou lamentando de A a Z. A a Z. No caso dele lá do Aleph, que é a primeira, até o Tal, tá? Que é a última letra do alfabeto hebraico. Então vai, primeira lamentação em 22 versos, cada um começando com uma letra, lamenta, repito aqui, parafraseando de A a Z, e assim sucessivamente. Então eles fazem isso. Essa lamentação, eles choram, se lamentam,
e reconhece, claro, que tudo isso foi em virtude de seus próprios pecados. Segue aí, irmãos, um esboço do livro. Eu vou falar dele já, vou apresentar os slides. A gente vai fazer o seguinte aqui em Lamentações. Eu vou pegar a primeira lamentação, são 5 lamentações, né? 5 capítulos chamaríamos, mas na verdade são 5 lamentações. E aí cada lamentação tem um tema. E eu vou pegar um versículo que resume ou que apresenta a essência daquela lamentação e a gente faz aqui uma exegese. Então a primeira lamentação tem um versículo lá que resume toda ela, a segunda também, aí nós vamos falar. Lá embaixo, olha aí, os judeus ainda usam este livro para exprimir o seu pesar pelos sofrimentos e pela dispersão de Israel. Leem-se as lamentações anualmente para relembrar o incêndio do templo. Todas as sextas-feiras, anciãos e jovens israelitas de ambos os sexos congregam-se no lugar das lamentações de Jerusalém, perto da esquina sudoeste dos alicerces do velho templo, onde o muro, esse aí, de 47 metros de comprimento e 17 metros de altura, é venerado ainda como uma memória do santuário judaico. Escreve o Dr. Geiger. É comovedor ver a fila de judeus de muitas nações, vestidos com seus mantos pretos, como sinal de luto, lamentando em voz alta a ruína da casa, o templo, cuja memória ainda é tão querida para a sua raça, e recitando os tristes versículos das lamentações e também dos salmos apropriados, entre lágrimas, enquanto beijam fervorosamente as pedras. Imagina que cena, né? Não é difícil encontrar na internet, não, você pegar um vídeo lá que alguém gravou nesse dia 9 de julho, que é o mais comovente. Por que 9 de julho? Até explico. Foi o dia da queda de Jerusalém. Foi nesse dia que houve a queda, a destruição. Todo ano, nessa data, eles vão para lá, apesar de irem toda sexta-feira regularmente, mas no 9 de julho é um memorial muito mais dramático, muito mais melancólico. É uma coisa realmente comovente de se ver. Vamos lá, já falei um pouco do tema, né? Desses 5 lamentos, é a tragédia da destruição de Jerusalém. Um juízo enviado por Deus, pois seu povo havia se rebelado contra ele e rejeitado suas advertências. Vamos, como eu disse, irmãos, volta aí na página 37. O primeiro lamento, o primeiro poema, ele vai trazer a representação da cidade como uma viúva que chora. Então, Jeremias vai aqui poetizar o primeiro lamento, tratando Jerusalém como uma viúva. Perdeu o marido, também perdeu os filhos e ficou ali abandonada. Você pensa o que seria esse drama na Jerusalém daquela época. Uma mulher que depende do marido, dos filhos, do sustento, de repente perde ambos e se vê completamente desamparada, abandonada. É assim que Jeremias via Jerusalém depois da invasão babilônica. Então, o primeiro lamento, olha aqui, a humilhação de Jerusalém, os pecados e aflições do povo. E ele começa, Lamentação capítulo 1, ou a primeira lamentação, o primeiro verso, esse é o verso que eu vou tomar como base da primeira lamentação. Ele diz assim: como se acha solitária aquela cidade antes tão populosa. Olha o contraste. Solitária, aquela que antes era populosa. Vazia, aquela que antes era uma metrópole. Abandonada, aquela que outrora era visitada o tempo todo por pessoas de toda parte do mundo. Tornou-se como uma viúva, a que foi grande entre as nações. E a princesa entre as províncias tornou-se tributária, pagadora de impostos. Agora tem que pagar para viver dentro da sua própria terra. Tem que pagar imposto à Babilônia para ter direito de viver na sua casa. E foi invadido, dominado. E aí Jeremias olha a situação e ele chega à conclusão: aonde o pecado nos levou? Quando tínhamos uma comunhão, falando aqui as palavras de Jeremias, quando tínhamos uma comunhão maravilhosa com Deus, nós éramos grandes.
amizade, intimidade, relacionamento sincero com Deus nos levou às alturas. O nosso pecado nos levou ao lugar mais baixo, vil e desprezível. Então, isso é uma mensagem para nós. Um relacionamento sincero, genuíno com Deus, pode nos elevar. Agora, não subestime aonde o pecado pode te levar também, se você virar as costas para o Senhor. Aquela cidade que outrora era tão populosa, ficou deserta. Que era tão movimentada, virou solitária. Aquela que era grande, motivo de orgulho entre as nações, ele vai usar dentro desse mesmo Lamentação, ele vai dizer que as pessoas que antes passavam por Jerusalém, os olhos ficavam assim, satelados, assim, boquiabertos, estupefatos, na maravilha, o templo de Salomão, a beleza e tudo. Agora essas pessoas passam por lá e o que elas fazem é aquilo, menear a cabeça. Mesmo que eu olhava e que coisa linda, que coisa tremenda, olha como é que Deus fez, Deus é demais, Deus agora passa pelo mesmo lugar e meneia a cabeça e fala, o que isso se transformou? Mais uma vez eu digo, isso daqui pode ser aplicado pessoalmente. Às vezes as pessoas que em um tempo passado, por causa da glória de Deus, eram queridas, abraçadas, admiradas, não idolatradas, falando que não, mas receber admiração. Meu Deus, que coisa linda Deus fez na vida daquele irmão, olha como é que Deus está honrando, usando ele tremendamente para ganhar almas, olha como ele tem desenvoltura para pregar com ousadia a palavra, para louvar, para presidir igreja, para pastorear, enfim, a pessoa fica admirando, aí de repente vê aquela mesma pessoa agora na lama do pecado, nas drogas, na bebida, no adultério. Olha o que o pecado fez com aquela pessoa que outrora. Essa que é a grande questão. A que foi grande, princesa entre as províncias. Esses qualificativos e outros semelhantes ressaltam a magnitude da catástrofe. O que está agora em ruínas não é uma cidade qualquer, mas Jerusalém, a cidade de Deus. O relato apresentado é o de uma bela princesa, violentada, agredida, abandonada para lamentar a sua triste condição. Aqui era tratada como princesa, que assim Deus tratava a sua cidade, Jerusalém, especialmente. Ele está fazendo aqui especificando Jerusalém, é lá onde ele está. Mas enfim, Deus tratava de forma carinhosa, cuidadosa, provia tudo, protegia. Agora ela, que se parecia uma princesa assim, bem cuidada, agora aparece como uma mulher violentada, agredida, humilhada e abandonada para ser cuspida, xingada. Jerusalém se tornou isso em virtude dos seus pecados. Segunda lamentação, ou segundo poema, coloquei aqui. Nesse segundo poema, a cidade, ela é representada como uma mulher com véu, chorando em meio às ruínas, colocando um véu no rosto para cobrir a sua vergonha, para cobrir o seu desespero, e chorando ali em cima dos escombros. Então, o segundo lamento, o cerco, a fome e a ruína de Jerusalém. Eu destaquei aqui Lamentações 2:14. Se quiser acompanhar na sua Bíblia, esse aqui eu trouxe na tradução revista e atualizada, pois nos dará aqui um entendimento bem mais aprofundado, que eu gosto de trabalhar aqui. Mas diz assim: os teus, eu destaquei ali, os teus profetas, é o Jeremias falando, para os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas, e não manifestaram a tua maldade, para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Olha que coisa séria, Jeremias falou, está vendo? Vocês escolheram os seus profetas, não são profetas de Deus. Vocês tinham seus profetas particulares, que vocês pagavam eles para que eles profetizassem o que vocês queriam. E eles, como
comprometido com um acordo que fizeram, recebiam dinheiro e profetizavam o que vocês queriam. Então eles faziam o quê? Anunciavam visões absurdas. Deus é conosco, Jerusalém não vai ser arrasada, Nabucodonosor não vai entrar aqui. Aí entrou, mas não vai arrasar com tudo não, em menos de tanto tempo a gente está de volta, não está. Não, mas Deus estava sempre refazendo a profecia mentirosa e o povo ainda assim inclinado a acreditar na mentira. E aí o que Jeremias está dizendo? Seus profetas estavam na cara deles, como na cara de qualquer pessoa de bom senso, com o mínimo bom senso. A maldade, a pecaminosidade, a imoralidade de vocês estava escancarada. Qualquer homem e mulher de Deus com o mínimo de compromisso com Deus e bom senso teria denunciado os seus pecados. Mas os seus profetas não manifestaram a tua maldade, não tocaram na ferida, não trouxeram a luz aquilo que vocês estavam tentando esconder em meio às vossas trevas. Mas eles fizeram o quê? Anunciaram visões, sentenças falsas. E foi exatamente isso a razão de levar vocês para o cativeiro. Olha, Jeremias está dizendo assim, para restaurarem a tua sorte, né? Ele está dizendo que a catástrofe não era inevitável. Em outras palavras, poderia ter sido evitada. A catástrofe poderia ter sido evitada se os profetas fossem verdadeiros e o povo aceitasse a mensagem dos profetas verdadeiros e seguissem os seus caminhos. O reconhecimento a tempo do pecado e a conversão a Deus poderiam ter evitado o triste fim de Jerusalém. Foi imergido, foi mergulhado. Mas os profetas, egoístas como eram, pensando apenas em si e não querendo o bem do povo, profetizavam mentiras para garantir seus pagamentos. No final das contas, o povo todo foi arrasado e levado aí à destruição. Poderia ter sido evitado, repito, mas os profetas falsos, né? Terceiro poema, diz aqui no nosso esboço, na página 37, que agora a cidade está sendo representada pelo profeta que chora e lamenta ante Jeová, o juiz. Esse é o maior dos poemas, né? São 66 versos, são 3 acrósticos. Nesse aqui, o lamento é: o povo é convidado a reconhecer o seu pecado, mesmo agora depois da catástrofe, porque antes eles não reconheceram, razão pela qual a catástrofe ocorreu. E agora, depois da catástrofe, Jeremias está dizendo: pelo menos agora, olha aí, está na cara de vocês, vocês foram punidos pelos seus pecados, pelo menos agora, confesse os seus pecados, reconheça. E aí ele vai mais fundo, ele diz aqui, ponha a boca no pó. Talvez, não é nem garantia, talvez assim haja esperança. Vamos tentar fazer o caminho de volta, buscar a Deus com quebrantamento, humilhação, rendição, pano de saco. Vamos colocar a boca no pó. E esse terceiro poema, ele lida muito com a questão da bondade de Deus, com a misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, não é isso que diz, se não me engano, a Lamentação 3:22, porque elas se renovam a cada manhã. E Jeremias está dizendo o seguinte: vocês estão vendo que nós estamos aqui arrasados, destruídos, só não fomos de todos dizimados, extintos, porque a misericórdia do Senhor ainda poupou um remanescente. Mas se Deus fosse levar mesmo ali a ferro e fogo os nossos pecados, não sobraria um único judeu para contar a história. Só que Deus é fiel à sua promessa feita a Abraão, a Isaac e Jacó, de que manteria a sua descendência. Aquela geração não fez por merecer, mas Deus ainda estava apegado à promessa feita há mais de 1000 anos atrás a Abraão, aproximadamente 1000 anos atrás a Abraão. Então agora o caminho é a humilhação. Põe a boca no pó, trata-se de uma figura de linguagem que representa humilhação.
É necessário reconhecer o pecado e se humilhar diante do Senhor para que a restauração possa acontecer. Quarto lamento, quarto poema, a cidade agora ela é representada como um ouro embaçado, mudado e degradado. Ou seja, é uma peça nova, preciosa, metal valioso, só que está ali desgastado, embaçado, precisa ser polido de novo para voltar a ter brilho, a refletir luz. A cidade ainda tem o seu valor, só que esse valor está ofuscado debaixo daquele monte de entulho. Então isso precisará ser removido para que o ouro volte a brilhar. As grandes aflições de várias classes de pessoas. Mais uma vez, olha as teclas que Jeremias bate. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Lamentações 4:13. Jeremias, mais uma vez, ele está colocando, dando nome aos bois. Ele sabe que o povo não é de todo inocente, óbvio que não, o povo não é de todo inocente. Mas ele sabe também que o que potencializou a pecaminosidade do povo eram os pecados da liderança. Não estou dizendo que nós temos que ter a nossa vida atrelada à condição espiritual do nosso líder. Se o nosso líder estiver bem com Deus, estejamos bem com Deus. Se o nosso líder tomar um caminho alternativo, isso não pode alterar a nossa comunhão com Deus. Mas eu seria aqui muito inocente se dissesse que não afeta, não abala. Você tem lideranças nas quais você admira, olha, se espelha. Talvez você faz parte de uma igreja que o seu líder foi o que te ganhou para Jesus, te batizou, te casou, te consagrou. Você tem uma admiração e de repente ele desanda, isso mexe. Então Jeremias ele está dizendo exatamente que a liderança era corrompida. E isso potencializou a corrupção do povo. Todas as vezes que a nação teve líderes bons, a nação foi inclinada a ir para o caminho bom. Todas as vezes que a nação tinha líderes ruins, eles aproveitavam mesmo para mergulhar na lama, meter o pé na jaca com tudo. Já que o líder é ruim, eles iam com tudo. E aqui Jeremias está denunciando os profetas de vocês, os sacerdotes de vocês, para não falar da liderança política, os reis. Pior ainda era do que profetas e sacerdotes. Então, graças à pecaminosidade deles, vocês chegaram onde chegaram. Os profetas e os sacerdotes derramaram o sangue dos justos e haviam tentado assassinar Jeremias, porque ele predisse o que ia acontecer. Por terem encoberto a verdade, eles eram os verdadeiros criminosos. Eles haviam preferido crer nas palavras mais confrontadoras, mais confortadoras dos falsos profetas. Eles optaram, não, nós queremos acreditar nessa mensagem. E quando a gente escolhe no que acreditar, como se diz assim, a pessoa, ela diz que ela tem as suas partes preferidas da Bíblia para acreditar, ou partes preferidas do Evangelho para acreditar. Quando a pessoa escolhe as partes que ela quer acreditar e começa a ficar transigindo, isso aqui eu não sei se é bem assim, talvez era para aquela época, eu acho que está desatualizado. No final das contas, você não crê na Bíblia, na palavra, você crê em você, porque você quer a última palavra. Isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. Isso aqui está certo, isso aqui não está, isso aqui é de Deus, isso aqui não é. Então, quem é o fiel da balança é você. Quem é a última palavra é a sua. É você que decide. Aqui o povo estava assim. Os verdadeiros profetas diziam uma coisa, os falsos diziam outra. Eles escolhiam em quem acreditar. A dos falsos profetas a mensagem era melhor. Então vamos ficar com essa aqui. Isso aqui é mais agradável, mais confortador. Só que eles tiveram que colher as consequências das suas escolhas. Foram eles que escolheram acreditar nos falsos profetas e perseguir e tentar calar os verdadeiros. A última lamentação aí, a cidade agora é representada como uma suplicante que roga ao Senhor. É um dos lamentos também mais fortes.
quinto, eu trouxe aqui o versículo 16. Oração pedindo misericórdia. Lamentações 15, 16. Olha que palavra. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. A linguagem poética, mais uma vez, caiu a coroa da cabeça. Perdeu a glória, perdeu a honra, caiu. A expressão caiu a coroa da nossa cabeça significa perda da posição de honra, antes ocupada por Judá. E o motivo da perda desse privilégio está claro no próprio versículo. A expressão é essa daí, ó. Pecamos. Caiu a coroa da nossa cabeça significa a perda da posição de honra. E motivo, pecamos. Esse lamento, o último, ele é muito denunciador nesse sentido mesmo. O tempo todo voltando. A situação está assim por nossa culpa. Falhamos, pecamos, ignoramos a vontade de Deus. E ele vai dizer, os que tinham posição confortável, financeiramente falando, agora está pedindo dinheiro nas praças. Os que se alimentavam de iguarias finas, agora está revirando lixo atrás do que comer. Vai mostrando a posição. Tá? Quando tinha a coroa na cabeça, só que agora a coroa cai da cabeça. E tem gente que perdeu a coroa, mas quer fingir que ainda tem. Perdeu a glória, perdeu a essência, perdeu a imagem, mas quer continuar a base da força, como se ainda tivesse com a coroa na cabeça, com honra. E quando na verdade precisamos ser honestos e confessar nossas falhas, nos arrepender e buscar o caminho da restauração. Então, encerramos assim as lamentações, né? Ela é bem sucinta mesmo. São 5 poemas, 5 lamentos, resumindo todos eles, a mensagem central é a tristeza profunda, aguda do profeta, dada a pecaminosidade exacerbada da nação. Vamos aí ao capítulo 4, vamos falar agora do profeta Ezequiel, página 39. Não há nenhuma outra informação sobre o profeta Ezequiel, além das encontradas no livro que leva seu nome. Nabucodonosor havia capturado Jerusalém em 597 a.C. e levou consigo o rei Joaquim, a família real e os principais cidadãos e artesãos. Ezequiel fazia parte desse segundo grupo de deportados. Sua esposa morreu durante o cativeiro, pouco antes de Jerusalém ser destruída pelos babilônios em 586. O profeta tinha 30 anos de idade quando iniciou o seu ministério. E essa data corresponde ao 5º ano de exílio do rei Joaquim. Então, Ezequiel tinha por volta de 25 anos quando foi levado para o exílio. A última data do livro, 26 de abril de 571 a.C., demonstra que o ministério de Ezequiel compreendeu pelo menos 23 anos, até por volta dos seus 50 anos. As circunstâncias da sua morte são desconhecidas. Então, apenas relembrando, a cidade de Jerusalém, ela foi invadida por 3 ocasiões. Foram 3 deportações. A primeira aconteceu ali por volta de 606, 605 a.C. Nessa primeira deportação foram levados nobres, inteligentes, aí destacamos o Daniel, o Misael, Azarias, Ananias, foram levados. Aí depois, aproximadamente 10 anos depois, 597, 596, temos a segunda invasão babilônica na terra de Jerusalém e uma segunda deportação. Nessa é levado o Ezequiel, e os deportados da segunda deportação, eles não são postos dentro da cidade de Babilônia, dentro da capital, mas eles ficam ali nos entornos, nas cercanias. Mais precisamente, o Ezequiel vai ficar às margens do rio Quebar, que era um dos rios que margeava ali a região da grande Babilônia. E a terceira e última deportação é quando da queda final de Jerusalém, 587 aproximadamente, quando então temos a catástrofe
catástrofe definitiva, a cidade arrasada, destruída, os muros, o templo, etc. Então Ezequiel é esse aqui do meio. O Daniel já tinha ido na frente, estava dentro da Babilônia. O Ezequiel vai depois e fica ali no entorno. E o Jeremias continua em Jerusalém profetizando até a destruição da cidade e um pouco de tempo depois, quando ele registra as suas lamentações. De maneira que, eu já disse e repito, estrategicamente, Deus tem uma voz dentro de Babilônia, uma voz no entorno de Babilônia e uma voz ainda em Jerusalém, respectivamente Daniel, Ezequiel e Jeremias. Ezequiel era um sacerdote. Via de regra, os sacerdotes iniciavam o seu serviço no templo aos 30 anos. Entretanto, no ano em que Ezequiel deveria estar iniciando o seu serviço no templo, ele estava vivendo na Babilônia, cerca de 1.100 quilômetros de Jerusalém. Foi nesse momento significativo da vida que Deus chamou Ezequiel para ser profeta. A sua capacitação profética foi reconhecida pelos líderes que viviam entre os exilados. Muito interessante isso aqui também. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Ezequiel, quando ocorre a segunda deportação, na qual ele vai junto, ele tinha 25 anos de idade. Ele era, tal qual Jeremias, de linhagem sacerdotal. Logo, ele iniciaria o seu serviço sacerdotal quando completasse 30 anos de idade. Então, como ele tinha 25, 5 anos depois ele já estaria oferecendo sacrifício no templo, ofertas. Imagino que era um desejo dele, ele estava ansioso, ele estava mesmo aguardando esse momento, uma perspectiva muito boa. Porém, 5 anos antes da data de início do exercício ministerial de sacerdote, ele é levado para a Babilônia, quando está a 1.100 quilômetros de distância do templo. Quando ele chega aos 30 anos de idade essa que, se tivesse em Jerusalém, começaria a servir no templo como sacerdote, é exatamente nesse momento que ele começa a receber visões de Deus e percebe que foi comissionado para ser profeta. O que há de interessante? O sonho dele era ser sacerdote. Quando ele é levado para o cativeiro, esse sonho morre. 5 anos depois, o sonho, usando aquela linguagem poética, aspas aqui, o sonho de Deus começa a se concretizar na vida dele. Ele queria ser um sacerdote, Deus queria um profeta. Então Deus tirou ele de onde ele trabalharia como sacerdote e o colocou em um lugar onde ele seria útil na obra de Deus como profeta. Isso acontece muito com a gente. Nós não entendemos quando os nossos projetos morrem, mas nós devemos ficar atentos. Às vezes é na morte, no terreno, o sepultamento dos nossos sonhos, é nesse terreno que será plantado os sonhos, os projetos de Deus para a nossa vida. Ele vai florescer, vai frutificar e o nome do Senhor será glorificado. Ezequiel significa o Senhor torna forte ou fortalece. Não é aqui no slide. Ezequiel. É difícil pronunciar. Ezequiel. Significado que o El no final é Deus, né? El, Deus. O El está aqui, ó, El. Então Deus dá força. Deus concede força. Deus fortalece. Torna forte. Deus muitas vezes se dirige a Ezequiel usando a expressão filho do homem, como significado de pessoa, ser humano, um ser frágil. Nesse livro, esta expressão enfatiza a fragilidade e a insignificância humanas quando comparadas com a transcendência de Deus. A época, eu vou pular aqui a questão da época, que a gente já falou bastante, é o período da segunda deportação, é o período ali próximo da destruição de Jerusalém, enfim, vou passar aqui, depois vocês podem
consultar. O tema, de acordo com Angus Green, o ponto central das petições de Ezequiel é a destruição de Jerusalém. Antes desse acontecimento, seu motivo principal era chamar ao arrependimento aqueles que viviam em segurança descuidada, admoestando-os a que não abrigassem a esperança de que, com a ajuda dos egípcios, sacudiriam o jugo de Babilônia, e assegurando-lhes que a destruição da cidade e do templo eram inevitáveis e se aproximavam rapidamente. Olha, isso aqui também é interessante, porque, vamos lembrar, o Jeremias está lá em Jerusalém. Deus vai destruir essa cidade, Deus vai arrasar com essa cidade, Babilônia vai entrar aqui e vai acabar com tudo. Quem quiser pelo menos manter a vida, deve se entregar. Não tente lutar, porque não vão prevalecer, Deus já determinou. A primeira deportação havia ocorrido. Os falsos profetas dizem, não, vai ficar só nessa mesmo, não vai passar disso não. A segunda deportação já havia ocorrido, agora um grupo maior de pessoas, artesãos, profissionais liberais. A primeira foi só o pessoal da prateleira de cima, né? Agora está pegando ali, vamos dizer, o pessoal da classe média, até que na última arrasa com todo mundo mesmo. Então nessa segunda, essa turma que é levada para o cativeiro, está lá às margens do rio Quebar, ali na cercania, e lá, nessa região, lá havia falsos profetas alimentando no coração dos exilados ali na margem do rio Quebar, para que eles ficassem tranquilos, não demoraria muito, Deus ia fazer um movimento, e o povo ia voltar para a sua terra. E ali o Ezequiel, cativo também, escravo, exilado, ele tem que exercer o ministério ali para confrontar ali os falsos profetas e deixar claro para o povo, olha, não fique alimentando falsas esperanças de que nós seremos libertos. Os falsos profetas, para alimentar a esperança do povo, diziam, os nossos reis, nossos príncipes que estão lá em Jerusalém, eles vão entrar em acordo com o Egito e juntos, Jerusalém e Egito, vão destruir a Babilônia e logo nós retornaremos. E o Ezequiel dizia, não confie na aliança com o Egito. Não confie, nós não retornaremos. Jerusalém vai ser invadida, vai ser destruída, o cativeiro vai durar 70 anos. E claro, o povo preferia acreditar em quem? Nos falsos profetas. Não queria dar crédito à voz de Deus na boca dos verdadeiros. Nem quem ficou em Jerusalém dava ouvidos a Jeremias, nem quem estava ali às margens do rio Quebar queria dar ouvidos ao Ezequiel. Só que já sabemos, e vamos falar daqui a pouco, a palavra de Deus para Ezequiel, no seu chamado, foi o seguinte, Ezequiel, eu estou te enviando para você profetizar para um povo de coração quebrantado, contrito, humilde, dado a ser convencido das minhas palavras. Está certo isso aí ou não? Deus falou, estou te mandando na casa rebelde. Você vai exercer o seu ministério em uma casa rebelde. E eu já te adianto, você vai profetizar e eles não vão te ouvir. Aí o Ezequiel podia dizer, então para que profetizar, já que eles não vão me ouvir? Pelo seguinte, se você profetizar, suas mãos ficam limpas, e eu cobro deles. Agora, se você não profetizar, eles vão pagar pelos pecados dele, mas eu vou cobrar da sua mão. Então você é meu atalaia, você tem que falar, você precisa falar, eu vou punir, mas eles precisam saber que tiveram uma oportunidade. Você vai profetizar para ele, porque de certa forma isso vai também pesar na consciência deles de que Deus o tempo todo deu oportunidades, o tempo todo levantou o profeta, foi eles que rejeitaram. Então vai lá, Ezequiel profetiza, eles não vão te ouvir, mas quer ouça, quer deixem de ouvir. No final, todos em voz de coro vão ter que declarar, esteve no nosso meio um profeta, e a gente não deu ouvidos. Essa é a missão de Ezequiel, profetizar para quem não ouviria, igual Jeremias, profetizando para quem não ouvia. Depois desse acontecimento, seu cuidado principal foi consolar os judeus desterrados, quando eles começam a libertação futura e restauração na sua terra, animando-os
com a certeza de bênçãos futuras. Ou seja, Ezequiel, ele, mais para o final do seu livro, ele faz predições bem para o futuro. Ele está dizendo, não é a nossa geração que vai ver isso, não. Nós vamos morrer aqui debaixo do juízo mesmo. Mas vai haver um tempo que Deus vai restaurar a nação, vai restaurar o sacerdócio, vai restaurar a casa de Davi. E ele aponta para um tempo futuro, falando até do descendente de Davi, o Messias, que reinaria como um bom pastor, cuidando das ovelhas, conduzindo-os aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, livrando-as em momentos difíceis de vale de sombra de morte. Mas não é para aquele tempo deles ali, não. Isso aí é num futuro bem para frente. O Ezequiel deixa claro, olha, vai haver um tempo de restauração. Mas não acredite no falso profeta que diz que é daqui a um mês, 3 meses, um ano, não. É bem lá para frente. Nós vamos morrer debaixo de juízo mesmo. Só vai haver restauração muito lá para frente. Então o resumo do tema é este: o afastamento da glória do Deus de Israel em vista do juízo vindouro. E aí depois, lá na frente, nós teremos a volta da sua glória em vista da restauração futura. Dividi o livro do profeta Ezequiel em 4 partes. A primeira parte, capítulo 1 a 3, é a que fala da sua chamada. São 3 capítulos detalhando a chamada de Ezequiel. Depois, do capítulo 4 ao 24, nós temos profecias para Jerusalém e as nações. Do capítulo 25 ao 32, basicamente as profecias são dirigidas às nações. E o último grupo, do 33 ao 48, são mensagens de restauração de Israel. Principalmente do 40 ao 48, são 9 capítulos, falando de restauração do templo, as medidas do templo, do milênio, falando da cidade que vai ser restaurada pelo rio das águas purificadoras, que vai restaurar completamente a beleza da cidade. Então esses 9 capítulos finais de Ezequiel apontam lá para o milênio. É uma mensagem bem mais futurista mesmo, escatológica. Mas vamos seguir aqui o nosso material. Dentro da primeira parte, a chamada do profeta está subdividido aqui em 4 partes, né? São capítulo 1, 2 e 3, eu subdividi em 4 tópicos. O primeiro, a visão de Ezequiel, como a de Isaías. A chamada de Ezequiel foi precedida por uma visão da glória do Senhor. Dá para comparar lá com a visão de Isaías, capítulo 6. As criaturas viventes mencionadas nesse capítulo são os querubins, uma ordem de seres angelicais cujo ministério parece ser, com relação aos homens, a guarda e vindicação da santidade de Deus. O Isaías, na sua chamada, teve uma visão dos serafins. O Ezequiel, na sua chamada, tem uma visão da glória de Deus e dos querubins. A sua missão e mensagem, como no caso de Isaías, a mensagem de Ezequiel foi de condenação a um povo desobediente. Sua responsabilidade, ele é posto como atalaia sobre a casa de Israel, com a solene admoestação contra o descuido de seu dever. Qual é a admoestação? Deus deixa claro: se você for descuidado em cumprir o seu dever, eu vou cobrar da sua mão. Você é atalaia. O que é um atalaia? Você está numa cidade que é murada, cidade, muros altos, protegendo a cidade, e existem algumas torres estratégicas em pontos específicos, talvez nas esquinas dos muros, em pontos estratégicos. E o atalaia fica lá, olhando longe. Quando ele vê subindo fumaça lá longe, ele olha bem, está subindo poeira, está vindo lá a cavalaria e o exército inimigo. Aí ele brada para dentro da cidade. O inimigo está vindo lá, se prepara para a gente proteger, para a gente combater, para nos defendermos, etc. Agora, se o atalaia não avisa que o inimigo está vindo, de repente, quando
Pensa que não ia estar na porta, pega todo mundo de surpresa. A culpa é de quem? Do atalaia, que não avisou. Se o atalaia avisar e o pessoal lá embaixo não der ouvido, não se preparar para se defender, para batalhar, para guerrear e for destruído, o atalaia vai dizer: olha, eu avisei, vocês não me deram ouvido. Agora, se ele não avisar, a culpa é dele. É o que Deus está dizendo. Eu te chamei para ser atalaia. Se você vê o mal e não fala, eu vou cobrar da sua mão. A missão não era fácil. Já é difícil cuidar da nossa vida, né? Não ser atalaia. Tem que ficar cuidando da dos outros. Sua segunda visão da glória do Senhor. Ezequiel não devia começar imediatamente o ministério de pregação, mas devia abster-se de falar até receber instruções do Senhor que o faça. Tinha de permanecer em sua casa até que Deus recebesse, ou melhor, que de Deus recebesse revelações referentes ao destino de Israel. Vamos lá, fazer aqui alguns comentários dentro dessa primeira parte, a chamada do Ezequiel. Lembrando mais uma vez a cronologia. Você pode abrir a sua Bíblia aí, vou deixar a minha aberta também, para a gente seguir, né? É claro que vai ser no livro de Ezequiel, né? Capítulo 1. Olha, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: e aconteceu no 30º ano, esse 30º ano é a idade dele, quando ele completa 30 anos, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, aí aqui entre parênteses, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim. O que é o 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim? É a segunda deportação, a qual o Jeoaquim foi levado, e muitos foram levados, inclusive o Ezequiel. E ele está dizendo: desde que ocorreu essa deportação, já se passaram 5 anos. Então, se ele está dizendo no 30º ano dele, 30 anos, então quando ocorreu a deportação, ele tinha 25, 5 anos atrás. E aí veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então, esses 3 versos aí nos ajudam a entender isso aqui, ó, cronologia. Nabucodonosor invade 605 a Palestina pela primeira vez, ele leva ali alguns judeus, incluindo o Daniel. Aí, em 597, nós temos a morte do Jeoaquim, e entre o fim de 598 e o início de 597, Nabucodonosor sitia Jerusalém e deporta o rei Joaquim, substituindo-o por Zedequias. Nessa deportação, o Ezequiel é levado para a Babilônia. Então, ele é levado aqui entre 598 a 597. Logo, ele diz que 5 anos depois, então a gente está aqui entre 593 e 592, o 5º ano do cativeiro do rei Joaquim corresponde ao início do ministério profético dele. Quando, repito, ele completou os 30 anos e, obviamente, estando em Jerusalém, daria início ao seu ministério sacerdotal. Mas ele está nas margens do rio Quebar, imaginando que agora não terá mais o que fazer, vivendo suas frustrações, suas decepções, suas lamentações, e de repente, esse momento de lamento, choro, tristeza, depressão, enfim, sentimentos confusos, são interrompidos abruptamente por uma visão da glória do Senhor. Está lá Ezequiel, cabisbaixo, cantando aquela canção: ó céu, ó vida, ó dia. Triste, e de repente a glória do Senhor se apresenta ali naquele ambiente, e aí Deus começa a falar com ele e mostra que tem um plano na vida dele, tem uma obra, uma tarefa grandiosa para ele, que era exatamente o de ser profeta. Assim como Jeremias, Zacarias, João Batista, Ezequiel foi chamado por Deus do sacerdócio para servir como profeta, como porta-voz de Deus para os exilados judeus na terra da Babilônia,
ele os repreenderia por seus pecados e exporia a idolatria deles. Os profetas normalmente eram desprezados e perseguidos. A maioria das pessoas não gosta de ouvir sobre seus pecados, preferindo escutar mensagens de ânimo e não declarações de juízo. O livro de Ezequiel se inicia com uma visão grandiosa que descreve a chegada do Deus de Israel à Babilônia, onde se encontravam os israelitas que haviam sido levados para o exílio. Nessa visão, são mencionados vários elementos distintos entre si: o vento tempestuoso, a nuvem, o fogo, os seres viventes, o trono. Então, isso aqui é interessante, porque Ezequiel jamais imaginaria contemplar a glória de Deus na Babilônia. Você sabe que os judeus eram extremamente nacionalistas. Para eles, o Deus dos céus é o Deus de Israel. Fora de Israel, Deus não age, Deus não opera, Deus não fazia nada. Era a divindade exclusiva de Israel. E mais uma das razões da tristeza de Ezequiel é: puxa, eu podia estar lá em Jerusalém contemplando a glória de Deus. De repente, a glória de Deus se manifesta na Babilônia. Que choque, que impacto. Mas Deus, o que Deus está fazendo aqui? Deus aqui na Babilônia? Um choque. Ezequiel se depara com a glória. Mas o campo visual vai se estreitando cada vez mais, até centrar-se no objeto essencial: a aparência visível da glória do Senhor. Ele vai tentando descrever o que ele vem. Sabe que o trecho aqui é o capítulo 1, são cheios de figuras, cheios de símbolos. É difícil de escrever. Só para você ter uma ideia, no versículo 4, né, ele diz: olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Ele está olhando. Olha a descrição: está vindo um vento lá do norte, e uma grande nuvem, com fogo a revolver-se. Está vindo uma nuvem e o fogo ali em volta. E um resplendor ao redor dela. E no meio uma coisa como de cor de âmbar. Você viu o que é a cor de âmbar? A cor de burro quando foge? Isso é algo do gênero assim, né? Esse cor de âmbar, na verdade, é cor de fogo, aquele azul alaranjado, vermelho. Eles chamam essa cor de âmbar. É aquela cor que o fogo, quando sobe, aí você olha, vê, parece que é azul, que é vermelho, que é amarelo. É essa cor que saía dentro do fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de um homem, cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E ele vai dando a descrição agora dos querubins, ele vai descrever o carro de fogo em que eles estão, as rodas, como é que se movimentavam. Então, algo assim complicado de descrever e mais ainda de interpretar. Mas Ezequiel está tentando fazer o melhor que pode para dar a descrição. Bom, qualquer que fosse a mensagem que Deus lhe desse para pregar, ou a oposição que o povo apresentasse, Ezequiel seria encorajado, e o significado do seu nome, Deus fortalece, fortalecido, pois sabia que havia visto o trono poderoso de Deus em meio à provação de fogo. Havia visto a glória de Deus. Então Deus sabia que todas as vezes que Ezequiel cogitasse parar, como Jeremias várias vezes cogitou, já falamos, todas as vezes ele ia se lembrar da visão da glória. Isaías sempre tendo impregnado na mente a imagem vívida, quase que atual, da glória que ele contemplou na visão dos serafins. Paulo, quantas vezes ele vai relembrar a visão que ele teve no caminho de Damasco? Até em um dos momentos da sua defesa diante do rei Agripa, ele se defende dizendo: a visão que ele teve, eu era perseguidor, estava indo a Damasco com cartas, de repente eu caí numa brilhante luz, uma voz falou comigo, perguntando: Saulo, por que me persegue? E eu disse: quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Então, aquilo ali acompanhou Paulo até o último suspiro. Aquela visão da glória, aquela revelação direta de Deus do seu chamado. Então, imagina
pessoa como Paulo, que tem uma visão do próprio Cristo dizendo, eu estou te chamando. O que é um comedor de feijão depois falar para ele e dizer, rapaz, eu acho que você não é chamado não. Eu vou me deixar levar pela sua opinião. Eu vi agora, Deus falou comigo. O Ezequiel tinha também essa mesma convicção. Ainda que chamassem ele de falso profeta, ele, não, mas eu vi agora, eu vi. Deus falou comigo direto do carro, do fogo, do trono. Eu tive aquela experiência. Essa experiência é vital para que ele não retrocedesse. Existe muita gente que retrocede no ministério, irmãos, aqui abre parênteses, porque não tem experiência com Deus. Não tem experiência com Deus. Ele viu alguém pregar, rapaz, bonito, gostei, você pregador, está aí, você pregador. Viu alguém cantar, e Deus mover lá no ambiente, com o teu glória a Deus, chorou, se alegrou, você cantou. Mas é isso aí, você cantou. Achou bonito, achou legal, descobriu que a pessoa lá tem umas agendas, recebe umas ofertas, agora é com você mesmo. Agora que eu quero isso para a minha vida mesmo. São muitas as razões que tem gente entrando no ministério aí. Indicação, apadrinhamento, é porque é um empresário, tem muito dinheiro, aí o pastor da igreja, para não correr o risco de perder, ele já mete logo uma credencial de evangelista dele. A pessoa não sabe nem o Salmo 23 ainda, mas é para ele para o culto, para garantir que ele não vai sair. São muitas as razões que a gente vê por aí. Por que ele é pastor? Porque o avô dele era pastor, o pai dele era pastor, ele tem que ser pastor. Como se fosse assim, receita de bolo. É assim que funciona. Tem tantas razões pelas quais as pessoas têm entrado no ministério sem ter experiência com Deus. Ele não tem certeza da sua chamada, ele não tem uma convicção divina. Logo, se ele entrou por qualquer razão fútil, banal, trivial, terrena, a prova mais simples, mais fútil, mais banal, mais trivial, toda ele derruba. Da mesma forma como ele se empolgou, aquele fogo de paz, quer saber? Você cantou. Aí depois ele cantou. Alguém disse que ele desafinou? Quer saber de um? Quero mais mexer que negócio de cantar também. Da mesma forma que ele resolve ser, ele deixa de ser. Não tem experiência com Deus. Deus sabe que é importante dar uma experiência. E aí, via de regra, as pessoas que têm os ministérios assim mais tremendos, profundos, edificantes, causam impacto na terra, no céu, no inferno, traz prejuízo ao inferno, traz lucro para o céu, almas, vidas, e produz impacto na terra. Via de regra, essas pessoas têm história. Tem história. Muita gente quer chegar onde eles chegaram, mas só que não querem passar por onde eles passaram. Chegar onde o outro chegou é fácil, é só passar por onde ele passou. Aí você vai sentar com ele e vai perguntar, rapaz, seu ministério é tremendo, maravilhoso. Me conta aí, como é que você fez para chegar aí? Rapaz, eu já tive que sepultar 2 filhos, eu já falei 3 vezes. Acho que pensando bem, eu não quero isso para a minha vida, não. Você vai conversar com as pessoas que têm ministério, ele vai falar Você acha que ele vai ficar te mostrando medalha? Ele vai começar a te mostrar cicatrizes. Olha, isso aqui, essa cicatriz. Conversa com o Paulo. Como é que vocês transformam esse grande homem de Deus? Aí ele tira a blusa dele, está vendo esse monte de chicotada? Isso aqui foi lá em Éfeso. Você está vendo essa queimadura? Foi em Filipe. Você está vendo isso aqui foi em outro lugar. Você está vendo esse dente aqui que eu não tenho, mas foi um soco que eu levei lá, não sei aonde. Ih, rapaz, não quero mexer com esse negócio, não. Tem história. Só que a pessoa só olha o momento e negligencia a história. Mas para viver aquele momento tem que ter tido uma história. Hoje nós estamos aqui falando do Ezequiel. Teve a sua história. O Jeremias Deus disse, você não vai casar. O Ezequiel já foi um pouquinho melhor, casou, mas mesmo Deus que deixou ele casar, ele disse, estou tirando sua mulher hoje, você não vai chorar não. Não quero ficar em uma lágrima, um lamento, nada. Depois a gente vai falar daqui a pouco. Deus diz assim, nenhum só golpe, eu vou tirar a sua esposa. E você não vai falar nada. Porque eu vou usar esse momento para falar com o meu povo. E aí? O profeta
prostituta e vai casar com ela. Que isso? Velho, vou te usar, vai lá. Ninguém vai entender com isso. E daí? As pessoas vão me criticar. E daí? Vai lá. Senhor, eu fiz o que o Senhor mandou, peguei a esposa, casei com ela, tive filho, ela me abandonou e voltou lá para o prostíbulo. Eu faço o quê? Vai lá e pega ela de volta. E aí? Aí depois a gente fala aqui para você, que coisa linda, que homem tremendo, que homem fantástico. A gente fala do Jó, e aí? Quem quer ser o Jó? Dá um glória aí, quem quer ser o Jó? Fala aí, vamos usar. Glória a Deus subiu, para tudo. Essas histórias, vai dar o Ezequiel, vamos ver a história dele, João. Capítulo 2. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falando comigo e me pôs em pé. E ouvi o que me falava. Interessante, Deus dá uma ordem, se levanta, se coloca de pé, mas o mesmo Deus que ordena a que nos coloquemos de pé, Ele sabe que nós não temos força de nós mesmos para nos colocar de pé. Mas a iniciativa, a vontade, o primeiro passo de Ezequiel em obedecer, fez com que o Espírito entrasse nele e o colocasse de pé. O que isso quer dizer? Deus nos manda fazer coisas que nós não temos a mínima condição de fazer. Mas quando nós simplesmente nos propomos a obedecer, o Espírito dele faz através de nós. No final das contas, quem faz é Ele, através de nós. Você só se põe à disposição. Ele vem aqui, Senhor. Não vou querer, isso eu queria. O Espírito vai fazer o resto. Ele vai entrar, vai operar, através de você vai curar, através de você vai libertar, mas quem vai fazer será Ele. Então, o Espírito entrou nele, colocou ele de pé e disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia, e os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. Continua, versículos 5 a 7. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Imagina, olha como é que Deus é sincero, transparente, claro na chamada. Fulano, estou te chamando para profetizar para quem? Um grupo de rebeldes. Eles vão fazer cara fechada, cara de delegado de polícia, vão trancar a cara, você vai profetizar e eles vão fazer aquela cara mesmo, mas não fica com medo não, profetiza assim mesmo. Eles ficam aqueles bigodão, fazendo, não recua não, profetiza, você vai ficar no meio, habitar no meio de escorpiões, sarças, espinhos, meu Deus, mas você vai cumprir a obra, o meu chamado, você vai fazer o que eu estou te mandando fazer. Estou te colocando no meio de uma turma barra pesada, mas eu vou te usar lá. A gente já falou, né, a expressão filho do homem indica que alguém que pertence ao gênero humano. 87 vezes ela aparece no livro de Ezequiel, na verdade, dando a entender a insignificância humana frente à majestade de Deus. Filho do homem, homem, ser humano, mortal, pequeno, falível, frágil. É assim que Deus chamava Ezequiel. Ou filho do homem, ser humano mortal. Deus estava chamando para fazer coisas tremendas, mas era o Espírito de Deus operando através dele. Há tempo de prostrar-se em terra em adoração, e há um tempo de levantar-se e receber ordens.
A ordem da palavra e o poder do Espírito capacitaram Ezequiel a se colocar em pé. E o Espírito entrou nele e o fortaleceu. O importante era que Ezequiel se colocasse diante do Senhor em obediência e que ouvisse a sua palavra. Não temas. 3 vezes no versículo 6, o Senhor admoesta o profeta a não ter medo do povo. Ezequiel devia proclamar a palavra de Deus com ousadia, qualquer que fosse a reação dos seus ouvintes. Seu próprio povo poderia ser como sarças, espinhos e até como escorpiões, mas isso não devia deter o servo de Deus. Continua. Senhor, eu fui lá e olhou para mim com cara feia. Faça o quê? Vai de novo. Senhor, eu fui lá e me chamou de falso profeta. Profetiza de novo. Continue. A insistência na teimosia e desobediência dos que hão de ouvir a sua mensagem antecipam as enormes dificuldades que o profeta deverá enfrentar para dar cumprimento à sua missão. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. A responsabilidade do profeta consiste em anunciar a palavra de Deus, sem se deixar guiar pelo êxito que vem obter entre os seus ouvintes. A gente não pode se guiar por feedbacks humanos. Feedback tem que ser sempre divino. Não é se alguém gostou, não gostou, ficou satisfeito, não ficou. A questão é se fomos fiéis a Deus em falar o que Ele mandou falar. A gente está vivendo uma época, né? Todas as esferas da sociedade, infelizmente dentro da igreja também, que chamam da geração mimizenta, né? Do mimimi, do não me toque, tudo se ofende. Tinha coisas que se pregavam antes que hoje se evita falar, todo mundo fica ofendido, chateado, emburrado. E tem casos até que a gente vê que o pregador prega a verdade e no final ele pede desculpa. Nunca vi um negócio dele. Mas não, você me desculpa aí por eu ter falado a verdade, tá? Não me leva mal não. Mas como assim pedir desculpa por ter falado o que Deus mandou falar? Ele fica com medo de ofender as pessoas. Então, se ele imagina que alguém ficou triste com a mensagem dele, que não é dele, mas de Deus, ele ainda pede desculpa. Me perdoe aí, não se eu ofendi alguém, tá? Se alguém ficou chateado, que eu falei aqui que adultério é pecado, você não me leva mal não, tá? Você vai considerando aí. Não, nós devemos ter a consciência tranquila se falamos o que Deus mandou falar. As reações do povo são muito diferentes. Então, eu não estou falando que a gente tem que ser grosseiro, bruto, ofender as pessoas deliberadamente. Estou dizendo que, se você prega a verdade, naturalmente pessoas se ofenderão. Vão se ofender, vão ficar chateadas dentro da igreja. Se você prega a verdade, pessoas dentro da igreja vão ficar bicudas. Vão deixar de falar com você, vão te evitar. Por quê? Porque você falou a verdade, só por isso. E aí, você vai mudar a mensagem, passar a pregar mentira, ficar enfeitando pavão, fazendo promessa de vitória para todo mundo? Hoje eu não vou pregar não, eu vou cantar só um hino aqui, tá? Já devolvo a palavra. Qual hino? Quem tive passar na prova não te ajudou. Para ver se... Ou aquele outro, tem um que eu gosto ainda que é mais do que esse, o outro eu gosto mais. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. Maravilha, aí todo mundo vai para casa feliz, satisfeito. O que o pastor pregou? Não, o pastor não pregou hoje não. Ele cantou uma música lá para a gente refletir sobre ela a semana toda. Agora é só vitória, agora é só vitória. Ei, pelo amor de Deus, né? Olha esses profetas aqui, que situações que Deus nos colocava. Quando eu disser ao ímpio, você vai falar para o ímpio, na cara dele, você vai chegar para o ímpio e vai dizer ao ímpio, é o seguinte, certamente você morrerá. Olha aí que coisa. Não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se você avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma.
No final das contas, pelo menos livra a tua alma. Se o ímpio não quer se livrar, livra a tua alma. Entrega o que Deus mandou, saia dali com a sua alma, pelo menos ela, livre, salva. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu, o seu pecado morrerá. A sua justiça que praticaram não virão à memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Isso aqui também é forte, porque Deus está dizendo, o justo, se em um dado momento da sua caminhada, da sua trajetória de justiça, ele se desviar, avisa para ele voltar atrás. Porque se ele não voltar, todos os seus atos de justiça não serão levados em conta naquele último dia. A pessoa foi fiel a Deus 30 anos, desviou no ano 31 e morreu desviado. Aí Deus vai botar na balança, pelo menos foi fiel 30 anos, vou quebrar o galho dele. Não é, o que conta é o último momento, como é que está a sua condição com Deus no último momento. É por isso que a Bíblia não diz, ser fiel por 70 anos e te darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. O que interessa é como sua alma estará quando você der o último suspiro. Como é que estará a sua alma? Hoje está bem, ontem estava bem, mês passado estava bem, ano passado estava bem, na década passada estava bem. Mas e na hora do último suspiro, como estará a sua alma? É aí que vai determinar. Então, se você vê, e aí que é difícil você repreender um justo. Ele tem uma história, ele tem um legado. Você olha para ele e fala, meu Deus, Senhor, tem idade para ser meu pai, meu avô, o tempo que eu tenho de vida, ele tem de obreiro, de ministério. Ezequiel, mas vai lá e fala, porque se você não falar, ele vai morrer nessa condição e vai se perder. Porque eu não vou trazer à memória a justiça dele. Aqui, se desviar da sua justiça, fizer maldade, eu puser diante dele tropeço, ele morrer. Porque não avisando tu, o seu pecado não, e a sua justiça que praticaram não virão à memória. Não adianta, a justiça que praticou não vai ser trazida ali para pesar agora, não, na última hora, não vai ser trazida. A advertência profética deve ser dirigida tanto ao perverso quanto ao justo. Ao primeiro, para que se converta e se decida a mudar de vida. Ao segundo, para que não se desvie do bom caminho e persevere na prática do bem. Então, aqui está o cerne da chamada de Ezequiel. À margem do rio Quebar, 5 anos depois de ter sido levado, lá ele contempla a glória de Deus, surpreso por ver a glória de Deus se manifestar na Babilônia. Ali Deus o comissiona, ali Deus o informa que ele seria um atalaia, alguém que confrontaria os pecados dos cativos que estavam ali com ele, dos exilados, confrontando pecadores, confrontando a pessoas que ainda guardavam traços de fidelidade, que permanecesse, e se ele não cumprisse seu chamado, Deus cobraria de sua mão. Página 42, vamos começar então a falar as profecias de Ezequiel, porque até aqui o capítulo 3 basicamente lida com o seu chamado, o relacionamento pessoal entre ele e Deus, a visão, a vocação, etc. Agora começarão as mensagens. O Senhor ordenou a Ezequiel que ficasse calado até receber instruções para profetizar. Mas apesar de ficar em silêncio quanto às mensagens orais, foi-lhe ordenado que falasse à nação por meio de ações simbólicas ou sinais. Irmão, o Ezequiel, ele foi usado por Deus com alguns, chamaríamos de atos proféticos, eram ações que apontavam para mensagens, eram profecias em forma de encenação, teatro, de alguma forma assim. Da mesma maneira que o Oséias profetizou a nação por meio da sua vida, do seu casamento, da sua desilusão, do seu retorno com a mulher que o abandonou e Deus estava falando à nação por intermédio da vida dele. O Ezequiel vai ser por Deus orientado a tomar algumas atitudes insanas
no primeiro momento, incompreensíveis, e depois ele explicaria para que todos entendessem qual era a mensagem que estava sendo transmitida por meio daquele ato, aquela atitude. Então, Deus algumas vezes falou para ele: ó, você vai ser um símbolo do bode expiatório. Como isso? Você vai dormir 390 dias virado para um lado só. É um símbolo de levar o pecado do povo desse seu lado. Você vai ficar todo o tempo assim. A morte da esposa dele foi um ato profético. O segundo aqui, ó, a letra A, o tijolo, uma placa de ferro. Ezequiel aqui vai profetizar o cerco de Jerusalém. Ele sai um determinado dia da sua casa, lá no cativeiro, e ele começa a pegar pedaços de tijolos e ele faz como se fosse uma maquete da cidade de Jerusalém. Ali com os tijolos, vai fazendo ali os muros e tal, o prédio, e depois ele coloca placas de ferro em volta. As pessoas passam, olha, o que é isso? Fez aqui uma maquete de uma cidade de pedra, de tijolo, e depois cercou ela com barras de ferro, né, com placas de ferro. E aí, então ele dizia: é isso que vai acontecer com Jerusalém. Jerusalém é como se fosse tijolo, mas a Babilônia que vai vir para cercar é como se fosse placa de ferro. Mais ou menos isso aí. Deus diz: homem mortal, pegue um tijolo, põe na sua frente, faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. Nesse desenho, a cidade deverá estar cercada pelos inimigos, com rampas e torres de ataque, com um acampamento e com máquinas de derrubar muralhas. Pegue uma frigideira de ferro e ponha como se fosse um muro entre você e a cidade. Vire o rosto na direção da cidade. Ela está cercada e é você quem a está cercando. Isso será um sinal para o povo de Israel. Então, olha aí um ato profético. Na primeira etapa de sua atividade profética, Ezequiel anuncia que a destruição da cidade santa e do templo é inevitável por causa dos pecados cometidos pelos habitantes de Jerusalém e Judá. Dessa forma, luta contra as expectativas dos primeiros deportados, que se iludiam pensando que o exílio duraria pouco tempo. Vocês vão perceber aqui, as mensagens de Ezequiel praticamente são as mesmas de Jeremias. Só muda um pouco a palavra pela formação intelectual de cada um deles e tal, o contexto social em que estava, mas é basicamente a mesma coisa. Enquanto um está dizendo: Deus manda você se converter, o outro está dizendo: Deus manda você mudar de vida. Está dizendo a mesma coisa com outras palavras. Enquanto o mundo está fazendo através de mensagens, o outro através de atos proféticos, mas estão dizendo a mesma coisa. E aí Deus vai usar muitos símbolos. Veja aqui, passa aí a letra B, a letra C, vou deixar vocês olharem depois. A letra D, lá em cima na página 43. Esse símbolo aqui também deixou o pessoal assim, atônito. Cortar o cabelo do profeta, significando a destruição do povo de Jerusalém por fome, pestilência e espada. Esse aqui, irmão, ele é demais. Que Deus, a ordem que Deus dá ao profeta. E isso era vergonhoso, humilhante. Um homem idôneo, 30 e poucos anos, como ele tinha, raspar a barba, raspar a cabeça, igual o Jó fez, era sinal de vergonha, humilhação. Vocês lembram quando Davi mandou uma comitiva ir falar com, me fugiu agora a cidade que eles mandam, acho que é os Amonitas, e aí os Amonitas vão lá e pegam os mensageiros de Davi e cortam a barba dele pelo meio. Quando eles estão voltando, o Davi fala para eles ficar na cidade tal, lá, refugiado, até a barba crescer para eles entrarem em Jerusalém. Para não chegar aqui com a barba cortada, vai ser uma vergonha. É uma cultura, velho. Estamos falando aqui da questão cultural. E aí Deus pega esse profeta e faz assim, ó, máquina zero na cabeça e na barba. Não era máquina, é gilete mesmo, lá, alguma coisa cortante, lá, uma navalha, e ele rapa a cabeça, rapa a barba, fica com a cara lisa, a cabeça lisa, com aquele chumaço de cabelo na mão. E aí ele pega uma balança de precisão e coloca aquele cabelo na balança. Aí vamos supor lá que deu 900 gramas.
Aí Deus diz: agora você vai pegar e você vai dividir em 3 partes iguais. Um churrasco com 300 gramas, outro com 300, outro com 300. E agora, faço o quê? E o povo olhando, imagina. Ela rapando a cabeça, a barba, divide em 3 partes, pesando a balança de precisão. A primeira parte, esse primeiro grupo, você vai tacar fogo nele. Queima esse 1/3 de cabelo seu. Segundo 1/3, você joga ele para o alto assim, arranca da espada e começa a dar espadada no cabelo. O terceiro, você joga assim ele e solta o vento espalhar ele. Antes de você espalhar esse grupo, você pega um chumacinho assim, um remanescente, coloca na aba da sua veste e guarda. Aí ele fez isso e o povo ficou olhando. Meu Deus, a que ponto chegamos? Olha o que o outro está fazendo. Rapou o cabelo, dividiu em 3 partes, tacou fogo numa parte, deu espadada na outra parte, jogou no vento a outra parte, guardou na barra do vestido a outra parte. O que é isso, meu Deus? Aí, filho do homem, toma uma espada afiada com uma navalha de barbeiro, e tomarás e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. 1/3 parte queimarás no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Tomarás outra 1/3 parte e a ferirás com uma espada ao redor da cidade. A outra 1/3 parte espalharás ao vento, desembainharei a espada atrás deles. Desta 1/3 parte, tomarás um pouco e os atarás nas abas da tua veste. Destes, ainda tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo, e os queimarás, dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Está aí, né? Ezequiel 5, do 1 a 4. O que ele está falando? Aqueles cabelos é a nação. A 1/3 parte do povo morrerá queimado dentro da cidade. A 1/3 parte que tentar fugir, o exército inimigo vai correr atrás dele com a espada e vai matar. A outra, um remanescente, Deus vai poupar para depois recomeçar a história com aquele grupo remanescente. Então, essa mensagem simbólica aí, ela é muito forte, né? Até porque traz uma humilhação muito grande para o profeta. Vamos aqui, ó, a segunda, está na página 43. Série de mensagens que vai dizendo desolações sobre o país. Aí, a terceira, uma visão da destruição de Jerusalém. Só que nessa visão aqui, capítulo 8, pode abrir sua Bíblia aí se quiser, do 1 ao 18. Capítulo 8, do 1 ao 18. Eu vou ler e a explicação já está na própria leitura. Olha o que Deus disse com o profeta aqui e o significado de tudo isso. Capítulo 8. Um dia, os líderes do povo de Judá estavam me visitando em casa. Fazia exatamente 6 anos, 6 meses e 5 dias que eles tinham sido levados como prisioneiros. Parece aqueles prisioneiros que estão na prisão e fica marcando assim, né? 1 dia, 2, 3, quando assim que está aqui. Já faz exatamente tantos anos, tantos meses, tantos dias que a gente está aqui, nesse cativeiro. De repente, o poder do Senhor Deus veio sobre mim. Olhei e tive uma visão. Vi um ser que parecia feito de fogo da cintura para baixo, o seu corpo parecia fogo da cintura para cima, brilhava como bronze polido. Ele estendeu o que parecia uma mão e me agarrou pelos cabelos. Nessa visão, o Espírito do Senhor me levantou bem alto no ar e me levou a Jerusalém. Ele me levou até a parte de dentro do portão norte do templo, onde havia um ídolo que era uma ofensa contra Deus. Olha essa visão. Ele estava lá conversando com o pessoal e de repente um ser espiritual aparece, toma ele pelos cabelos, ou certo, já um tempo depois daquele episódio de rapar tudo, e eleva ele da terra e do céu e leva ele lá para Jerusalém, 1.100 quilômetros de distância. Você já viajou 1.100 quilômetros pendurado pelo cabelo? É claro que aqui era só espiritual, né? Ele foi levado em espírito. De repente ele se vê lá em Jerusalém, diante do templo. E o que Deus vai começar a mostrar a ele ali? Ali eu vi a glória do Deus de Israel, como eu tinha visto na minha visão, perto do rio Quebar. Deus me disse: homem mortal, olha para o norte. Olhei, e ali perto
perto do altar, na entrada do portão, viu o ídolo, que era uma ofensa contra Deus. O pessoal começou a colocar ídolos, imagens dentro do templo. E Deus me disse: homem mortal, você vê o que está acontecendo? Olha para as coisas nojentas que o povo de Israel está fazendo aqui, para me afastar cada vez mais do meu lugar santo. Você verá coisas ainda mais vergonhosas do que essas. E aí vai mais um pouco. Ele me levou até a entrada do pátio de fora e me mostrou um buraco na parede. E disse: homem mortal, arrebente essa parede. Arrebentei a parede e encontrei uma porta. Então me disse: entre e veja as coisas imorais e vergonhosas que estão fazendo aí dentro. Já dentro do templo. Entrei e olhei. As paredes estavam cobertas com desenhos de cobras e outros animais impuros e de outras coisas que os israelitas estavam adorando. Pintaram as paredes do templo de ídolos e eles entravam no templo de Deus para se curvar aquelas imagens que eles pintaram nas paredes. 70 líderes israelitas se achavam ali, e entre eles estava Jazanias, filho de Safã. Cada um segurava um queimador de incenso do qual saía fumaça. Aí Deus me perguntou: homem mortal, você está vendo o que os líderes israelitas estão fazendo em segredo? Então, estão prestando culto em um salão cheio de imagens. A desculpa deles é essa: o Senhor Deus não está vendo. Ele abandonou o país. Depois, Deus me disse o seguinte: você verá esses líderes fazendo coisas ainda mais vergonhosas do que isso. Ou seja, Deus está mostrando ao profeta, para que o profeta possa dizer: e aí, tem ou não tem razão para eu deixar acontecer o que está acontecendo? A cidade ser arrasada, destruída, invadida. Você está assim achando que o pecado é esse aqui? Eu vou te mostrar o pecado que eles estão fazendo escondido, e aí você vai me dizer se eu tenho razão ou não em permitir esse julgamento. Dentro do templo, 70 líderes adorando imagens escondidas. Jeremias vai falar: calma, Jeremias, guarda que você vai ver coisa pior ainda, vou te mostrar mais. Aí ele me levou até o portão norte do templo e me mostrou mulheres chorando a morte do deus Tammuz, uma divindade, pagando, claro, e as mulheres estavam lá no seu ritual de adoração a Tammuz. O Senhor Deus perguntou: homem mortal, você está vendo isso? Pois verá coisas ainda mais vergonhosas. Depois ele me levou para o pátio interno do templo, ali perto da entrada do templo. Entre o altar e o corredor havia uns 25 homens. Estavam de costas para o templo, virados para o leste, e se encurvavam, ou se curvavam até o chão, adorando o sol nascente. Entravam no pátio do templo, viravam as costas para o templo, dobravam o joelho e começavam a adorar o sol, dentro do templo, na área do pátio do templo. E Deus perguntando: e aí, homem mortal, filho do homem, está vendo isso aí? Que eles estão fazendo na minha casa? As mulheres chorando por Tammuz, os homens adorando o sol, os líderes adorando imagens pintadas dentro do templo. Então o Senhor me disse: homem mortal, você está vendo isso? Essa gente de Judá faz todas essas coisas vergonhosas que você viu aqui, e ainda não fica satisfeita. Por causa deles, há violência por toda parte, no país inteiro. Além disso, eles vêm e fazem essas coisas aqui no templo e assim me irritam mais ainda. Veja só como me insultam da pior maneira possível. Por causa disso, eles sentirão toda a força da minha ira. Irmão, já pensou que é sentir toda a força da ira de Deus? Não deixarei ninguém escapar. Não terei pena, piedade e misericórdia de ninguém. Eles gritarão com toda a força pedindo a minha ajuda, mas eu não os atenderei. Esse aqui é o capítulo 8. O capítulo descreve 4 práticas de idolatria, cuja gravidade só vai aumentando. Primeira coisa que Ezequiel viu no templo: um ídolo, imagem de ciúme, avançando. A segunda coisa que é revelada a ele é através de um buraco na parede. Deus manda ele abrir a brecha lá e entrar, e ele vê o quê? Imagens de cobras, répteis, toda sorte de animal, e os líderes adorando aquelas imagens.
Terceira coisa que ele vê, a adoração a Tamuz. Este era um deus da vegetação venerado na antiga Mesopotâmia. Segundo a mitologia sírio-babilônica, quando o sol forte do verão secava as plantas, esse deus baixava ao mundo subterrâneo e se celebrava sua morte com ritos especiais, como o choro das mulheres, que é mencionado aqui. Esses ritos eram realizados no quarto mês do ano, entre junho e julho, que todavia, no calendário siríaco, árabe e hebraico, recebe o nome de Tamuz. A quarta coisa que ele viu foi aqueles homens, de costas viradas para o santuário, onde estava a glória do Senhor, e se prostravam para o Oriente, o lugar do nascimento do sol. Então, apesar de os cristãos de hoje normalmente não se curvarem diante de ídolos grotescos, como aqueles citados aqui no texto de Ezequiel, ainda assim devemos ficar alertas para a idolatria, pois o ídolo é qualquer coisa que recebe a nossa devoção, controla a nossa vontade e toma o lugar do verdadeiro Deus vivo. A igreja de hoje precisa dar ouvidos à admoestação do apóstolo João: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, aqui a gente vê essa imagem, ou essa mensagem forte de Deus trazendo à tona os pecados de idolatria. Essa razão pela qual Deus vai os punir. Capítulo 24. Estou aqui agora, página 45. Vai lá em cima, é o 13º, está lá em cima. Alguns aqui eu estou pulando para vocês verem. São mensagens simbólicas, figuradas, mas sempre apontando para o juízo. 13º. Jerusalém é comparada a uma panela de ferver, e seus habitantes aos ossos de carne que estão dentro da panela, produzindo uma espuma vil, símbolo da baixeza fervente da cidade. A destruição do templo, o orgulho da nação, é simbolizada pela esposa de Ezequiel, levada pelo Senhor. E essa parte aqui é dura, porque Deus quer comunicar à nação que Deus vai tirar o templo deles, vai permitir que o templo seja destruído, que era algo em que eles se orgulhavam, se ufanavam muito, e aí Deus vai usar como exemplo a esposa de Ezequiel. Ezequiel, eu vou tirar sua esposa, é o símbolo que eu vou tirar deles o templo. Está aí. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, com um só golpe vou levar aquela que você mais ama. Não reclame, não chore, não derrame lágrimas, não deixe que ninguém ouça o seu gemido, engole até o gemido. Não ande sem chapéu ou descalço, como sinal de luto. Não cubra o rosto, não come a comida que oferecem nos enterros. De manhã eu estava falando com o povo, e à noite a minha esposa faleceu. Foi assim, Deus falou: vou tirar um golpe, vai ser, vou tirar ela de você. No dia seguinte fiz como o Senhor havia mandado. Não chorei, não lamentei, não gemi, não comi a comida que eles oferecem no enterro, nem no velório, não coloquei roupa de pranto, de lamento. Então o povo me perguntou: por que você está agindo assim? Aí eu disse: o Senhor falou comigo e me disse para dar a vocês, israelitas, esta mensagem: vocês estão orgulhosos porque o templo é tão firme, vocês gostam de olhar para ele e de visitá-lo, porém o Senhor Deus o tornará impuro. Seus filhos e filhas que ficaram em Jerusalém serão mortos na guerra. Aí vocês vão fazer como eu fiz: vocês não comerão rosto, nem comerão a comida que oferecem nos enterros. Vocês não andarão sem chapéu nem descalço, não vão por luto, nem vão chorar por causa dos seus pecados. Vocês se acabarão e ficarão gemendo juntos. Assim eu, Ezequiel, serei um sinal para vocês. Vocês farão tudo o que eu fiz. O Senhor diz que, quando isso acontecer, vocês ficarão sabendo que Ele é o Senhor Deus. O Senhor disse agora: homem mortal, vou tirar deles o templo que é firme, que era o orgulho e a alegria deles, e que gostavam tanto de admirar e visitar. Ou seja, a mesma coisa que a morte repentina da esposa do profeta,
passa a ser uma nova profecia em ação. Assim como Ezequiel foi privado do que ele amava, assim também os exilados para a Babilônia se veriam despojados do que era a delícia dos seus olhos e o anelo das suas almas, o templo e a cidade de Jerusalém, cuja queda seria iminente, estava próximo de acontecer. Então, olha como Deus fala por intermédio de Atos, que o profeta, a vida dele é a mensagem para o povo. A terceira parte aqui, irmãos, olha, profecias contra as nações, deixa eu até adiantar. Da mesma forma que eu fiz lá atrás, quando estudamos Jeremias, eu não vou ler aí as profecias das nações, a hora já está avançada, mas temos aí, o primeiro grupo de profecias são contra os amonitas, o segundo, mensagem profética contra moabitas, o terceiro é contra os edomitas, o quarto é contra os filisteus, o quinto é contra os habitantes de Tiro e Sidom, o sexto contra Sidom, o sétimo contra o Egito. Então, todas as mensagens proféticas de Ezequiel voltadas para esses povos. Chegamos à última parte, a restauração de Israel. Eu vou apenas ler aqui e vou entrar nessa parte na semana que vem. Agora, do capítulo 33 ao 48, Deus vai começar a falar sobre uma restauração futura, mas futura mesmo. E nós já separamos aqui um ponto para falar semana que vem. Vamos ver se vamos conseguir ver aí, a visão de um vale de ossos secos. Nós vamos fazer a interpretação desse texto, que é uma mensagem alusiva à restauração da nação. E aí nós vamos fazer a tradução desse capítulo 37 de Ezequiel. Já emendaremos aí com o último livro dos profetas maiores, que é o Daniel, e encerraremos a aula. Então, deixa eu só ler aqui, até esse ponto a mensagem de Ezequiel foi de castigo iminente para a cidade e de cativeiro para o povo. Mas agora, uma vez cumpridas suas predições, predomina o elemento de consolação em sua profecia. Primeiro, a missão de Ezequiel é renovada e depois chegada das novas da tomada de Jerusalém. Ele pôde falar ao povo claramente em vez de pregar por meio de sinais e símbolos. Segundo, a repreensão dos falsos pastores de Israel que oprimem o rebanho e a promessa da vinda do verdadeiro pastor. E terceiro, o castigo dos inimigos de Israel, representados por Edom, o reconhecimento de Israel, sua completa restauração a uma terra renovada na Palestina e a sua conversão. Quarto, o que falaremos semana que vem, a visão do Vale dos Ossos Secos simboliza a atual morte nacional de Israel e a ressurreição nacional futura. Daí temos os capítulos 38 e 39, registram o ataque das nações gentílicas contra Israel depois que tiver sido restaurado. Finalmente, o capítulo 40 ao 48, a glória de Jeová, que se separou de Israel antes de seu cativeiro, agora volta a habitar no templo milenial. Esses detalhes estão nos capítulos 40 a 48. Eu vou apenas te pedir que abra a Bíblia para que você acompanhe comigo Ezequiel, capítulo 10. A gente leu aqui as abominações do capítulo 8. Só vou ler aqui alguns textos saltados para você perceber o que Deus mostrou a Ezequiel dentro dessa parte aqui. E no final, Deus vai mostrar a Ezequiel o caminho de volta. A partir do capítulo 10, Ezequiel tem a visão da glória de Deus indo embora de Jerusalém. Depois ele vai ter no final do livro a visão da glória de Deus retornando. Então, olha aí, capítulo 10, a partir do versículo 2. Falou um homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas até debaixo do querubim, enche as suas mãos de brasa acesa dentre os querubins e espalha sobre a cidade. E ela entrou à minha vista. Os querubins estavam ao lado direito da casa quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre os querubins para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem
e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Saiu da casa, a glória saiu do templo, de dentro, por causa dos pecados. Eles colocaram toda sorte de imoralidade dentro do templo, pintaram, faziam cultos pagãos dentro do templo, e aí quando esse pecado entrou no templo, o que aconteceu com a glória de Deus? Ela saiu do templo, mas ficou por ali como quem queria voltar. Ela ficou por ali. Capítulo 11, versículo 22 e 23. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas acompanhavam. A glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles, e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Primeiro a glória saiu do templo, agora ela está saindo da cidade. E Ezequiel está vendo a glória de Deus indo embora da cidade. Ela se levanta, é do templo, vai para a frente da cidade e agora está deixando a cidade. E aí, lá no final do livro, Ezequiel começa a destacar a visão da glória voltando para a cidade, depois que Deus restaurou tudo. Então apenas trouxe essa reflexão porque quando o pecado entra, a glória de Deus sai do templo e também da nossa vida. Se você quiser manter a glória, mantenha-se afastado do pecado, porque se o pecado entrar, pode ter certeza, Deus não vai dividir espaço com o pecado, ele vai se retirar. Amém? Está dentro do horário certinho aqui para nós encerrarmos. Semana que vem então, a gente já pega aqui, responde essa pergunta: podem esses ossos reviver? E a gente já emenda com o livro de Daniel. Eu entrego a prova e temos o sorteio de um livro semana que vem, e a gente concluirá assim o 12º livro, Profetas Maiores, para na outra semana, dia 20, já começarmos aí os profetas menores. Vamos orar. Santo Deus e Pai, graças rendemos a Ti na noite desse dia, por mais uma abençoada aula que o Senhor nos concede. Obrigado por cada aluno que aqui esteve acompanhando a aula, sendo abençoado e edificado. Peço que nos leve em paz aos nossos lares, dando-nos uma noite, descanso, repouso, protegido pelo Senhor. No restante de semana também abençoado pelas Tuas santas e poderosas mãos. Assim rogamos no nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. Todos digam amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.